Tráfico de animais silvestres. Um impacto significativo na preservação de algumas espécies. Um crime ambiental praticado com muita crueldade. De cada 10 animais traficados, 9 morrem antes de chegar ao destino final. 60% morrem no transporte, mais uns 30% aproximadamente morrem na chegada ao destino, né? Ou aqui no hospital veterinário da gente, por exemplo. Um assunto polêmico que pede atenção especial diante do interesse nacional e até internacional na biodiversidade brasileira. Nós preparamos 2 programas para mostrar o que acontece com as nossas riquezas naturais. Então não saia daí, o Justiça para Todos de hoje está só começando. A gente começa o programa com os fatos que marcaram a semana da Associação dos Juízes Federais do Brasil. Confira. Na presença de ministros e autoridades, foi lançado em Brasília o Anuário da Advocacia Pública do Brasil, produzido pela editora Consultor Jurídico. São 250 páginas com assuntos jurídicos e um raio-x completo do trabalho dos advogados públicos. A relevância do advogado público justifica que hoje se tenha uma radiografia exclusiva mostrando como funciona e quem são os principais protagonistas dessa grande instituição que é a advocacia pública. E não só a nível federal, mas também a nível estadual e municipal. Os ministros Ricardo Lewandowski e Dias Toffoli do Supremo Tribunal Federal marcaram presença no lançamento e destacaram a importância da publicação. É uma iniciativa extremamente auspiciosa, porque nem sempre os advogados públicos têm o destaque que merecem. Sobretudo após o advento da Constituição de 1988, que instituiu o Estado Democrático de Direito. No fundo, os advogados públicos, aqueles que trabalham na União, nos estados e nos municípios, defendem esse patrimônio que é de toda a sociedade brasileira, que é exatamente o Estado Democrático de Direito. É necessário que a sociedade e a comunidade jurídica em particular tenha amplo conhecimento da advocacia pública no Estado brasileiro, nas várias esferas, federal, estadual, Distrito Federal e municipal. E com isso, se ter uma ligação mais direta das pessoas, dos particulares com o próprio Estado. Eu, quando tive a oportunidade de estar à frente da Advocacia Geral da União, eu procurei exatamente fazer essa proximidade, ou seja, antes da própria União ir a juízo ou do próprio interessado ir a juízo, tentar uma composição, tentar uma relação que resolva esse conflito sem a necessidade da intervenção do Judiciário. O advogado-geral da União, Luiz Inácio Adams, ressaltou a economia feita em 2013 graças ao trabalho dos advogados da AGU. Eles ajuizaram mais de 2.100 ações de combate à corrupção, defesa do patrimônio e recuperação de créditos ativos, que devolveram mais de R$1 bilhão aos cofres públicos. Fortaleceu-se muito o papel da advocacia na representação não só do Executivo, mas dos 3 poderes da República, do Judiciário, do Legislativo. Essa atuação é uma atuação muito significativa e cada vez mais importante. O destaque para o processo de conciliação, a advocacia pública hoje protagonista nesse papel. Cada centavo efetivamente evitado do ponto de vista de prejuízo ou ganho, é uma questão de ponto de vista, reverte em favor da própria sociedade. Esse é o papel da advocacia pública, zelar pela segurança jurídica das políticas públicas. O ministro Humberto Martins, do Superior Tribunal de Justiça, é o novo Corregedor-Geral da Justiça Federal, cargo que será exercido junto ao Conselho Nacional de Justiça. A solenidade de posse do ministro aconteceu no Salão Nobre do STJ, com a presença de diversos ministros e autoridades dos poderes Judiciário, Executivo e Legislativo. O presidente da AJUF, Nino Toldo, e o presidente eleito, Antônio César Bochenek, destacaram a importância do cargo de Corregedor-Geral da Justiça Federal. O Corregedor-Geral da Justiça Federal, ele tem uma tripla função. Ele é o corregedor, quer dizer, ele tem o trabalho de correcionar, de corrigir os aspectos da Justiça Federal. Ele preside a Turma Nacional de Uniformização dos juizados, da jurisprudência dos juizados especiais federais.
e dirige o Centro de Estudos Judiciários. A expectativa é que nós possamos trabalhar em conjunto com o CJF, principalmente com o corregedor Humberto Martins, no sentido que os pleitos da Justiça Federal e dos juízes federais possam ser atendidos, tanto a nível institucional quanto a nível corporativo. Realizado no Conselho da Justiça Federal, o seminário sobre a teoria da decisão judicial. Para a abertura do evento, a mesa principal contou com a presença de ministros e também do presidente da AJUF, o desembargador federal Nino Toldo. O seminário promoveu uma reflexão sobre a elaboração e impacto das decisões judiciais. A palestra de abertura foi feita pelo ministro Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, que falou sobre as difíceis decisões que os juízes tomam todos os dias e a aplicação de princípios como auxílio para um resultado satisfatório. A discricionariedade judicial no sentido de livre escolha de uma possibilidade, eu acho que ela não existe. O juiz tem o dever de produzir a solução correta e a solução justa e a solução adequadamente constitucional dentro da sua visão, dentro da sua própria perspectiva. E veja no próximo bloco como são retirados da natureza, transportados e comercializados os animais silvestres. Ele não tem nenhum sentimento, nenhuma relação com esse animal. E ele o trata como uma coisa, literalmente como uma coisa. Em instantes, até já. Que beleza de casa, hein, Priscila? É, Regina, nós conseguimos. Mas você sabe o que tá faltando? Bem. Tá faltando isso aqui, ó. O cartão Minha Casa Melhor. Com esse cartão aqui, você pode comprar até R$5.000 de imóveis, eletrodomésticos. Depois você vai pagando um pouquinho cada mês. Se você também conquistou a sua casa pelo Minha Casa Minha Vida do governo federal, liga pra esse número aqui, pede logo o seu cartão. Minha Casa Melhor. Mudança de casa, mudança de vida. Eles servem de alimento para uns, artigo de decoração e moda para outros. São tratados como animais de estimação e até usados pela indústria farmacêutica. Tanto interesse assim faz do animal silvestre uma presa valiosa que movimenta milhões dentro e fora do Brasil. E o pior é que essa prática é antiga em nossa sociedade. Na época do Império Romano, eles eram atração, sinônimo de poder. Sem lei para amparar os animais silvestres ou qualquer preocupação com o meio ambiente, o comércio era liberado. Durante quase 2.000 anos da nossa história, os animais foram utilizados para a nossa diversão. A gente aprendeu muito com eles, a ciência andou muito com o aprendizado com os animais. Mas num planeta que ainda tinha pouca gente, que os ambientes naturais ainda estavam pristinos, conservados, não havia uma preocupação de conservação, era só ir lá no meio do mato, pegar, levar para uso, sem que efetivamente houvesse uma preocupação de que um dia vai acabar. Não havia essa consciência. Circos e zoológicos faziam intercâmbio de animais sem o menor critério, sem respeitar o clima de origem ou hábitos alimentares, por exemplo. Nós fomos um dos grandes fornecedores mundiais de animais devido à nossa fauna e flora maravilhosa, diversa, linda. Então a gente exportou muito bicho sem nunca ter uma preocupação de criá-los. Então a gente simplesmente exportava. Então vários animais brasileiros são ainda hoje em dia shows em zoológicos europeus, americanos, asiáticos, pela beleza deles. Em 1500, descobrimento do Brasil, os exploradores encontraram uma biodiversidade jamais vista. Os animais então eram levados como prova do desbravamento de uma nova terra. Por aqui, os índios também usavam os animais silvestres, mas para outro fim. Além de alimento, eles serviam de enfeites, o que chamou a atenção de estilistas europeus. As penas exportadas custavam a vida de muitos animais. Para cada quilo do produto, eram abatidas de 100 a 300 aves. Só no século XIX, o comércio de animais ganhou força e se tornou um negócio lucrativo. A partir daí, várias espécies foram sumindo.
Com a segunda revolução industrial, né, então o aumento da tecnologia, da produção humana e, por exemplo, a retirada da mata deixou de ser feita com machado, mas passou a ser feita com motosserra e trator. Então que a nossa capacidade de destruição dos ambientes aumentou muito e aí começou a haver uma preocupação com a extinção dos animais. A intervenção do Estado veio em 1934. O governo publicou um decreto proibindo o transporte, a caça e a venda das aves. Mas mesmo assim, o comércio ilegal persistiu. Nos anos 60, mais uma conquista, a Lei da Fauna. Mas o coordenador-geral de fiscalização ambiental do IBAMA explica que nem o avanço da lei ao longo dos anos consegue garantir proteção total aos animais. Se a gente observar, a gente vai buscar isso desde a história descobrindo no país, né? Essa diversidade da fauna tropical, né, na verdade, é algo que encanta alguns países, principalmente europeus, que não dispõem dessa diversidade. Fora isso também, alguns grupos de animais, como as aves, né, que são um grupo mais visado aí para o tráfico, né, tem dois interesses em particular, a questão ornamental, estética, atrativa, né, e por outro lado também algumas dessas aves elas são canórias, né, elas emitem cantos, né, e que também há um interesse e uma agradabilidade de ouvir. O que a gente observa de maneira geral é o tráfico, ele existe inclusive porque existe pessoas que têm interesse, que compram e adquirem, né, existe uma cadeia econômica por trás disso. Hoje, o tráfico de animais é a terceira maior atividade criminosa no mundo e movimenta mais de US$ 1,5 bilhão por ano só aqui no Brasil. Os dados são do único relatório sobre o tema, produzido em 2001 pela Rede Nacional de Combate ao Tráfico de Animais Silvestres, a RENCTAS. Os animais são transportados em condições precárias, dentro de caminhões, ônibus interestaduais e até carros de passeio. Esse transporte resulta em uma triste estatística. A cada 10 animais traficados, 9 morrem antes mesmo de chegar ao destino final. 60% morrem no transporte, mas uns 30% aproximadamente morrem logo na chegada, ou na chegada ao destino, né, ou aqui no hospital veterinário da gente, por exemplo. Então, e nesse momento de contrabando, os animais, por ficarem deprimidos de imunidade, transmitem suas doenças facilmente e adquirem doenças novas facilmente. E daí vem o risco também de disseminação de doenças mundo afora. Com a saúde fraca, a chance de ficar doente aumenta, o que pode afetar o homem também. As espécies transmitem doenças e isso só veio à tona depois que papagaios brasileiros contaminados foram parar na Flórida. Uma exportação de papagaios brasileiros para o sul da Flórida levou junto com eles um vírus que é chamado que causa uma doença em galinhas, vírus da doença de Newcastle, que causou uma grande mortalidade no sul da Flórida nos criadores de galinha. A partir desse evento, foi proibida a importação direta de qualquer psitacídeo brasileiro para os Estados Unidos devido ao risco de ameaçar a criação de avicultura deles. Muitos caçadores usam a situação econômica para justificar a necessidade de venda dos animais silvestres. Outros fazem desse um comércio rentável, especializado, voltado a uma clientela exigente, que paga caro por algumas espécies. As cenas que você vai assistir agora são fortes e denunciam a crueldade praticada contra inofensivos animais. Muitos deles são retirados do ninho logo após o nascimento. Pássaros são sedados para suportar as condições desumanas de transporte. Anestesiados, eles vão parar dentro de canos de PVC, onde passam horas sem água e comida. Essa é uma das formas utilizadas para retirar por ano mais de 50 milhões de animais da natureza e abastecer o tráfico. Para o traficante, o animal não passa de uma mercadoria, e uma mercadoria barata que ele encontra de graça na natureza. Então, assim, ele não tem nenhum sentimento, nenhuma relação com esse animal, e ele o trata como uma coisa, né? Literalmente como uma coisa. Os fornecedores muitas vezes são nativos da região, com pouca escolaridade. Além de caçarem para sustento próprio, comercializam os bichos como fonte de renda. As próprias comunidades carentes são utilizadas pelos traficantes para, em troca, às vezes até de comida, buscar esses animais na natureza. E quando esses animais
chegam nos grandes centros, eles alcançam preços extremamente altos. Para comer, às vezes nós perguntamos, tu vende para comprar farinha, 1 quilo de açúcar para os filhos, que às vezes não tem, mas esse dia assim, você vê uma criança dessa, pede um café para ir para a escola, coitado, vai com fome que não tem nem um café para ele tomar. No interior da Bahia, muitos deixaram o trabalho pesado na zona rural para servir ao tráfico de animais. Muitos dizem que a gente rouba, mas ninguém rouba, a gente não mete a mão no bolso de ninguém. A gente está vendendo, se ele quiser comprar, compra. Isso é mercadoria, essa é a defesa da gente. Estes 2 homens buscam filhotes de periquitos para vender no mercado negro. Esse é o macho. Vai sair aí, ó, pode pôr a caixa aí. Isso aí. Essa aqui é a fêmea tem o azul, ó, e a cabeça dela é menor. De olho no lucro ainda maior, eles camuflam e ferem o animal para ficar igual a um papagaio. Esse é o preto, porque o papagaio velho tem um bico preto e o filhote tem um bico branco. Então a pessoa que não conhece aí é difícil falar que não é papagaio, porque quando vê a cor, vê o bico, aí sem dúvida leva. Esses flagrantes foram feitos pela RENCTAS, a Rede Nacional de Combate ao Tráfico de Animais Silvestres, uma entidade que luta contra esse crime e atravessou fronteiras para mostrar que fora do Brasil a barbárie continua. Os bichos que vão parar na Bolívia, Colômbia, Panamá, Venezuela, Paraguai recebem documentação falsa e são revendidos. Esses papagaios, por exemplo, estão expostos a um calor de 38 graus. O destino deles é o Paraguai. Lá, são oferecidos por $35. A lista de animais ameaçados de extinção é extensa. A última atualização feita pelo IBAMA em 2003 chegava a mais de 400 espécies ameaçadas. Alguns tipos de papagaios, macacos e cobras estão no topo da lista. Na opinião desse especialista, uma das saídas para evitar o tráfico de animais é a criação de bichos em cativeiro. Então, hoje em dia, criar animal silvestre salva bicho. Então, o jacaré do Pantanal foi salvo quando foi permitida a criação comercial do jacaré no Pantanal. As tartarugas da Amazônia foram salvas quando foi permitida a criação comercial de tartarugas do Amazonas. Mas, infelizmente, a gente ainda está engateando nesse processo de temos sim que estimular a criação do papagaio e da arara em cativeiro. A gente tem que desestimular o comércio de calopsita e periquito australiano, que são animais exóticos do ambiente nacional e que podem trazer doenças para a gente. Os vídeos apresentados foram produzidos pela RENCTAS, a Rede Nacional de Combate ao Tráfico de Animais Silvestres, que liberou o uso ao Justiça para Todos. À ONG, o nosso agradecimento especial. Na semana que vem, vamos mostrar o trabalho da fiscalização das autoridades e os criadouros legalizados pelo IBAMA. Não perca! E veja em instantes a luta para redimensionar a Justiça Federal de segundo grau e agilizar o andamento dos processos. Quando eu falo em redimensionamento da Justiça Federal de segundo grau, não me limito apenas à criação dos novos tribunais, que são esses novos tribunais muito importantes, mas também a ampliação dos já existentes. É daqui a pouco. Até já! Que beleza de casa, hein, Priscila? É, Regina, nós conseguimos. Mas você sabe o que tá faltando? Bem. Tá faltando isso aqui, ó. O cartão Minha Casa Melhor. Com esse cartão aqui, você pode comprar até R$5.000 de imóveis, eletrodomésticos. Depois você vai pagando um pouquinho cada mês. Se você também conquistou sua casa pelo Minha Casa Minha Vida do governo federal, liga pra esse número aqui, pede logo o seu cartão. Minha Casa Melhor. Mudança de casa, mudança de vida. Desde a sua criação em 1972, a Associação dos Juízes Federais do Brasil teve 15 presidentes. Há mais de 2 meses, o Justiça para Todos apresenta entrevistas com avaliação do momento vivido pelos juízes que estiveram à frente da AJUF e os desafios enfrentados por cada um durante a gestão. Hoje, a gente encerra o quadro com o atual presidente, desembargador federal Nino Toldo, que defende a criação de 4 novos tribunais regionais federais. Confira agora.
Lino Oliveira, todo natural de São Paulo, nasceu em 8 de setembro de 1964. Ingressou na magistratura federal em 1991, no primeiro concurso organizado pelo Tribunal Regional Federal da Terceira Região, tendo exercido a jurisdição na capital e em diversas cidades do interior do estado. Tomou posse como desembargador federal em 2013 e, no todo, é o atual presidente da Associação dos Juízes Federais do Brasil, biênio 2012-2014. Quando eu falo em redimensionamento da Justiça Federal de segundo grau, não me limito apenas à criação dos novos tribunais, que são esses novos tribunais muito importantes, mas também a ampliação dos já existentes. Os juizados especiais federais foram uma revolução no sistema judicial brasileiro, no sistema judicial federal, com uma nova visão de se prestar jurisdição. Um princípio básico do juizado especial federal é a informalidade e a oralidade. Interiorização da Justiça Federal, criação dos juizados especiais federais e também, no futuro próximo, a criação de novos tribunais e ampliação dos novos tribunais existentes permitirá que toda a Justiça Federal seja revista em sua atividade com a extinção da competência delegada e a absorção de todos esses processos pela Justiça Federal. O processo judicial eletrônico é de fundamental importância para que haja melhor e mais rápido acesso do jurisdicionado ao sistema judicial. E isso contribuirá, sem dúvida alguma, para o aprimoramento da Justiça Federal e digo mais, os juizados especiais federais hoje já funcionam no ambiente virtual. A JUF, ao longo dos seus 40 anos, a JUF está intimamente ligada à história da Justiça Federal brasileira. A Justiça Federal de primeiro grau, ela foi criada com a República, a Justiça Federal é uma justiça republicana, mas ela, por força de atos do Estado Novo, a Justiça Federal de primeiro grau foi suprimida e foi restabelecida apenas em 1967. E depois da Constituição de 1988, a JUF tomou uma nova dimensão. Ela passou a ter uma participação mais efetiva nos rumos da Justiça Federal e, principalmente, a partir do ano 2000, passou a ter uma inserção social, ou seja, um papel de mostrar à sociedade a função essencial do juiz federal no meio social e também de órgão catalisador dos anseios e das esperanças dos juízes federais com uma reestruturação de carreira. Eu creio que a única forma de se melhorar a situação da magistratura brasileira como um todo e da magistratura federal em particular é com a união da classe. Os magistrados precisam estar unidos para fazerem valer os seus direitos, as suas prerrogativas e exigir que a magistratura seja cada vez mais respeitada. Somente a união das pessoas e a compreensão de que vivemos num mundo de diferentes e de diferenças e que devemos respeitar os diferentes nas suas diferenças. Tendo esse conceito claro, consciente e incorporado, com isso a gente já consegue construir um mundo melhor, uma sociedade melhor. A população espera fundamentalmente de um juiz, seja ele juiz federal, estadual, trabalhista, espera uma posição serena, espera equilíbrio, espera sabedoria. E o Justiça para Todos de hoje termina aqui. Participe enviando a sua sugestão para o e-mail imprensa@juf.org.br. E lembrando, você também pode assistir ao programa pela internet, na página da JUF ou no canal da associação no endereço youtube.com/tvajuf. Obrigado pela sua companhia e até a semana que vem.